Boa noite, povo de Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida. Amém. Que lhe seja multiplicada cada vez e cada dia mais. Hoje é quarta-feira, estamos no nosso propósito com Deus, quarta profética. E todas as vezes que você vem à igreja, você vem em aliança com Deus. Amém? Porque eu sei que os cultos do meio de semana, eles exigem um pouco mais. Porque você levantou na madrugada, porque você está fisicamente um pouco mais cansado, mentalmente um pouco mais desgastado, mas mesmo assim você entende que você tem que buscar o poder de Deus. E nós estamos aqui justamente por isso. Eu tenho falado todos os cultos que tenham oportunidade. Em um lugar, nem todas as pessoas elas serão profetas, mas é possível no mesmo ambiente todos se tornarem proféticos. Amém? Porque profeta é ministério de Deus. E Deus ele levanta alguém no ministério de profeta. E nem todos recebem esse ministério de profeta, mas todos recebem a graça do Espírito Santo para terem uma boca ungida e abençoada e um comportamento também ungido e abençoado. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. No capítulo de número 13, você vai abrir lá, no nome de Jesus, a palavra do nosso Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. E nós vamos falar hoje sobre colheita. Temos que ser proféticos para termos uma colheita abençoada. Mateus, capítulo de número 13. Nos conta assim a palavra do nosso Deus. Eu vou ler assim com vocês, no nome do Senhor Jesus. O versículo de número 3 em diante, Mateus 13, 3. Estou com a Bíblia Sagrada aqui na sua versão NVI. E vamos ler. Quem encontrou, digam amém aí para Jesus. Digam comigo, tempo de colheita. Profetiza aí, seja profético. Tem proféticos aqui? Então diga assim, tempo de colheita. Em nome de Jesus Cristo. Vamos ler, versículo 3 do capítulo 13. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente. Parte dela caiu à beira do caminho, as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou. Porque a terra não era funda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra parte caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Repetem comigo assim, você que é profético, diga assim, tempo de colheita. Repete comigo o versículo 8. Outro ainda, caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Deixe-me fazer uma oração por você, para você entender a palavra de Deus. E juntos pedirmos aqui do altar, todos nós que estamos aqui, os que vão assistir pela internet a mensagem, todos venhamos pedir para o nosso Deus esse tempo de colheita sobre as nossas vidas. Amém ou não? Está nessa fé ou não? Está aqui ou não? Então diga assim, tempo de colheita. Deixe-me orar por você. Senhor, em nome de Jesus, a sua palavra ela vai ser anunciada e pregada. Fala conosco, meu Deus, os que estão no templo, os que estão fora dele, os que estão ouvindo, meu Pai amado, aqui ao vivo na casa do Senhor, os que irão assistir esta gravação, essa mensagem, onde a tua palavra alcançar, meu Deus, que o Senhor coloque um tempo de colheita nesta casa, um tempo de colheita neste automóvel, um tempo de colheita sobre esta indústria, sobre este escritório, sobre este comércio, um tempo de colheita sobre as nossas vidas espirituais, meu Deus. Use a minha vida desse teu servo, o pastor Diogo Dantas, para que a tua palavra com poder e autoridade ela vá, meu Pai, e produza o resultado pelo qual o Senhor a envia. É o que eu te peço no nome de Jesus Cristo. Amém. Você quem crê, diga graças a Deus. Se assente, meu irmão, minha irmã, no nome do Senhor Jesus. Em Mateus capítulo de número 13, melhor dizendo, o Senhor Jesus Cristo ele vai nos narrar aqui acerca de uma parábola.
E nós conhecemos esta parábola como a parábola do semeador. E o Senhor Jesus Cristo ele vai deixar muito claro aqui que o problema não estava na semente, mas de que o problema e a diferença se fazia no solo que recebia a semente. Quando nós trazemos isso para as nossas vidas, é igual uma igreja. Não importa se a igreja ela tem a capacidade para 10 pessoas, se a igreja tem capacidade para 100 pessoas, ou se é uma igreja para 1.000 ou para 10.000 pessoas. A semente que é lançada é a mesma para todos. Amém, queridos? Digam comigo, a semente lançada do altar é a mesma para todos. O semeador, ele não vai pegar uma semente e colocar aqui na vida deste irmão uma, e na vida do irmão que está sentado lá atrás, na porta, no final da igreja, outra. É a mesma semente. E Jesus vai deixar muito claro aqui, o que distingue a semente é a qualidade do solo que recebe essa semente. Tem dias em que nós aparentemente pensamos ter mais fé do que outros dias. Quem entende isso? Diga glória a Deus. Hoje pela manhã o irmão me fazia uma pergunta e ele falou, ele disse, aí eu disse assim a ele, e o que mudou em 9 meses, irmão? O seu posicionamento, a sua fé. Porque quando nós estamos numa fé maior, as dificuldades nós não enxergamos tão grande quanto elas são. Porque grande mesmo você sabe quem é. Amém? É o Senhor teu Deus. Jesus ele vai dizer aqui nesta parábola, acerca das sementes que vão cair aqui. Eu não vou entrar hoje num mérito em si, das sementes lançadas, dos tipos de solos lançados. Não tenho esse propósito hoje. O que o Senhor ele quer te ensinar nesta noite de quarta-feira é que se nós formos proféticos, a semente ela sempre vai cair em um solo bom, porque nós vamos preparar o nosso coração em todos os sentidos. Nós vamos potencializar a nossa fé, nós vamos aumentar a nossa fé. Nós vamos olhar para uma situação e a gente vai dizer assim, não, isso é possível de ser feito, porque Deus está comigo. Você vai começar a olhar para algumas circunstâncias e você vai dizer, peraí, meu Deus, o teu servo declarou dizendo acerca de um tempo de colheita. Eu quero esta colheita para a minha vida. Quem quer esta colheita? Então seja profético e diga mais uma vez, é tempo de colheita. Pastor, mas eu estou numa guerra terrível, eu estou em dificuldades extremas. O texto está dizendo, vou falar pela terceira vez para vocês, o problema não estava na semente, o problema estava no tipo do solo que recebia a semente. Nós, queridos, todas as vezes que jejuamos, que oramos, que acordamos numa madrugada, que fazemos um voto com Deus, que fazemos um propósito com Deus, nós nos fortalecemos espiritualmente. E quando a semente ela é lançada, você pode ter certeza que ela não vai cair em pedras, ela não vai cair entre espinhos, e ela não vai cair nem em terras rasas, ela vai cair no mais profundo da nossa alma. Então o Senhor hoje ele fala para você, a semente é a mesma. O solo que tem recebido a semente que tem sido alterado. Então peça para Deus hoje, profeticamente sobre a sua vida, para que Ele venha derramar sobre a sua vida dessa semente. Você fala, Senhor, desta vez, esta semente vai gerar um fruto. Amém? Fecha os teus olhos, vamos profetizar juntos comigo assim, ó. Desta vez, Senhor, esta semente irá gerar um grande fruto, porque é tempo de colheita. Eu quero ser profético, é tempo de colheita. Por isso eu creio que desta vez, esta semente irá gerar seu fruto. Acredite nisso. Cheguei à igreja agora à noite, pisei aos pés, o Senhor me falou sobre isso. O Senhor falou assim, é tempo de colheita, meu servo. Falei, amém, Jesus. Aí veio minha irmã toda sorridente já falar acerca de uma bênção. Eu digo, glória a Deus por isso. Porque Deus, ele fala o tempo todo. A questão é que Ele lança a semente e a gente pega a semente que é lançada e não somos proféticos como deveríamos ser. Os irmãos estão entendendo? A palavra ela sempre vai ser lançada. Quantas vezes, na condição de membros sentados iguais a vocês, ia à casa de Deus, e o pastor ele pregava lá na igreja, e tudo que ele pregava lá do altar era tudo de contrário que eu estava vivendo. Eu dizia assim, mas não é possível. Ele está falando de uma maneira, ele está pregando de um jeito, e tudo que ele está falando de coisas boas não acontece na minha vida. O que eu comecei a fazer? Não tinha um culto que eu não saía da igreja, e chegava na minha casa e falava assim, Deus, eu acredito. Tudo que aquele homem lá estava falando do teu altar, ele é um homem de Deus, ele disse que ele é um homem de Deus, eu começando na igreja.
Eu dizia, ele diz lá que ele é um homem de Deus. Eu acredito que ele é um homem de Deus. Então tudo que ele está dizendo lá, Deus, eu quero viver aqui dentro da minha casa. Eu não estava sendo profético mesmo sem saber. Eu mal conhecia a palavra de Deus, mas eu não estava tendo um comportamento profético. A semente não foi lançada. E quando eu comecei a ter esse posicionamento, vocês concordam comigo que quando eu estava chegando na minha casa e declarando isso que eu estou te falando, olha, ele é um homem de Deus, eu acredito no que ele disse lá. E eu falava o que ele pregava. Uma vez essa mensagem eu não esqueço nunca, irmãos. Tem mensagem que nós pregamos quarta, sexta, domingo. O irmão está gravando todas as mensagens agora. Daqui a pouco vocês vão ver, nosso pastor prega. E não é fácil você ser pregador. Mas o evangelho, a graça do Espírito Santo de Deus, ela vai sendo dada e derramada. Amém? Eu chegava na minha casa e dizia assim, Deus, eu vi uma mensagem sobre José, ele pregando sobre José, que José era um ramo frutífero. E ele pregou sobre isso. Quando eu cheguei dentro da minha casa, eu e minha digníssima esposa, nós mal tínhamos o que comer dentro de casa. Abri o armário, e não era uma casa grande que Deus havia preparado para nós podermos morar numa época, e foi bênção de Deus lá. Nós não tínhamos móveis, nós não tínhamos nada. Eu chegava dentro daquela casa e falava assim, meu Deus, aquele homem de Deus falou assim. E nesse dia eu me lembro dessa pregação, que eu abri, era um armário embutido da própria casa. Eu peguei assim aquelas combucas de alimentos, de arroz, de feijão, os potes nossos de cada dia que todos nós temos. Eu abri, eles estavam vazios. Eu disse assim, Deus, ele disse lá, isso aqui não vai ficar vazio. E eu acredito. Era final de ano, isso eu não tenho como esquecer, era final de ano. A empresa a qual eu trabalhava, ela fechou para férias coletivas, não pagou aos funcionários, nem pagamento, nem 13º, nem nada. Estava chegando no Natal. Fechou. Eu não pude. O senhor disse, eu acredito. Eu peguei as minhas sementes, que saiu do altar. Digo, o problema não é a semente. O problema é o solo. E eu peguei aquela semente e levei para dentro da minha casa. Os irmãos estão compreendendo? E naqueles dias eu me lembro muito perfeitamente, eu no culto. A esposa do pastor, ela era diaconisa da igreja, ela trabalhava fora, ela ganhava muito bem, ela era gerente de uma loja de grife. Ela ficou olhando assim para mim no culto. E aí acabou o culto, ela falou assim, você, vem, irmão Diogo, vem cá. Eu já falei para ela, eu não fiz nada. Nada. Ela, não, vem cá. E ela me disse assim, eu não sei nem como que eu vou te dizer. Mas eu vou dizer, mas eu não quero constranger o irmão. E eu olhando para ela. Tem umas coisas no meu carro que eu senti de Deus para dar para você. Mas você se importa em receber? Eu olhei assim para ela. Falei, eu estou lançando minha semente, Deus, lá dentro da minha casa. E ela levou em casa. Era uma cesta de Natal, tudo que ela havia ganhado de Natal, da empresa dela, ela me deu para mim e para minha esposa. Aí vem a bênção maior. Que a cesta que ela havia ganhado da empresa era maior do que as compras que nós fazíamos para o mês. E comemos. E se eu tivesse chego em casa? Aquele mesmo domingo onde Jesus... Porque quando o pregador está pregando, não é ele, querido, é Jesus falando pela boca dele. Nós só somos instrumentos das mãos de Deus. Amém? E se nós nos prepararmos, nos afiarmos, é melhor a precisão do instrumento. E eu cheguei na minha casa lá e lancei a semente. Se eu tivesse chegado em casa e não tivesse lançado semente nenhuma, e tivesse lá, meu Deus, a minha vida é uma droga, a minha vida não muda, a minha vida, meu Deus, é uma desgraça, a minha vida, eu não aguento mais essa vida que eu estou levando, de que adianta eu estar na igreja e a minha vida está esse inferno todo. Mas eu não disse isso. Sabe o que eu disse? Deus, eu acabei de sair da tua casa, e aquele pastor lá, ele diz que é um homem de Deus, eu acredito nisso.
Eu quero que aconteça dentro da minha casa. O que ele pregou lá naquele altar. E aí Deus começou a mover céus e terra. Sabe por quê? Porque não adianta você vir para a igreja e receber um monte de semente e enfiar dentro do seu bolso. Não adianta você vir para a igreja e receber um monte de semente e chegar do lado de fora, você esvaziar seu bolso e jogar na calçada da igreja. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você tem que receber a semente e plantar a semente que você recebe. Nós estamos numa quarta profética e hoje a mensagem é essa, é tempo de colheita. Então, meu irmão, pega a semente que está sendo lançada para você e planta ela dentro da sua casa, planta ela no seu trabalho, planta ela no seu casamento, planta ela sobre os seus filhos, planta ela sobre os seus amigos, planta ela na igreja, no ministério, plante ela. Porque se você não fizer isso, como é que você vai produzir? Jesus disse que uns produzem a 100, outros produzem a 60 e outros produzem a 30. Mas se eu simplesmente negligencio, recebo a semente, mas não faço uso do solo, ela não vai vingar. Eu vou te mostrar na palavra de Deus o que o povo de Deus eles faziam quando eles recebiam a semente de Deus. Salmo 67, abra lá a sua Bíblia Sagrada. Eu quero que seja um tempo de colheita, Senhor. Amém ou não? Seja profético, diga tempo de colheita. Não olhe para as circunstâncias. Quem põe a semente na sua vida não é o homem, é Deus. É Ele que põe. Todas as vezes que você olhou para o solo e se esqueceu de quem te deu a semente, você nunca fez nada. O Senhor, então, Ele sempre coloca a semente na nossa mão. E fala assim, eu vou entregar a semente para você, mas veja o que você vai fazer com ela. Tem muitas pessoas, irmãos, que não são proféticas. Recebem um montão num culto. Em média, nós ministramos na igreja 30, 35, 40 minutos a mensagem. E Jesus vai lançando semente, Ele vai lançando semente, Ele vai lançando semente. Você tem que falar assim, ó, essa eu vou guardar aqui, mas eu não vou deixar aqui no meu bolso, não. Quando eu chegar dentro da minha casa, eu vou plantar ela lá. Amém? Salmo 67. Olha o que o povo de Deus eles faziam. Quando chegava tempos de plantio para eles. Verso 1, Salmo 67, verso 1. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Vamos combinar algo aqui, eu vou ler o verso 1 do Salmo 67. E quando eu fizer a pausa de leitura, você vai dizer sobre você vai ser profético, você vai dizer que seja um tempo de colheita para a minha vida. O que você vai dizer? Você vai ser profético, amém? Eu vou ler e vou pausar aqui a leitura. E você vai dizer o que você acabou de falar aí. Combinado? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. E faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E seja um tempo de colheita sobre a minha vida. Eles estão dizendo assim, o Salmo 67. Deus, nos abençoe. Nós pegamos a semente e nós vamos sair para fazer o plantio, Deus. Nos abençoe. Quando nós falamos assim, quando a Bíblia é sagrada, nós até damos essa bênção na igreja. Quando você lê na Bíblia assim, ó, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti. Isso significa assim, Senhor, seja bondoso comigo. Amém ou não? Quem quer esse benefício de Deus? Quando você ouvir nas bênçãos finais que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, eu poderia dizer assim, Deus, seja bom com cada um deles. Seja bondoso com cada um deles. Porque a palavra de Deus diz, é só uma informação para vocês. O Senhor, Ele é bom para aqueles que são bons, mas Ele é implacável para aqueles que são cruéis. É o que diz a palavra de Deus. Então o salmista está dizendo assim, eles vão sair para o plantio, eles estão dizendo, Deus, nos abençoe. Senhor, eu vou pegar esta semente aqui, eu já entendi que o problema não está na semente não, Deus, o problema é o solo que recebe a semente. Então eu vou plantar, Senhor, não vou jogar fora a semente, não vou. Eu vou usar a semente que o Senhor tem me falado. Me abençoe, Deus. Que a sua bondade esteja comigo. Que a bondade de Deus esteja sobre a sua vida. Amém? Vamos pedir juntos? Senhor, seja bondoso
mais uma vez para comigo. Que o Senhor te abençoe, querido. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você. Escute o que eu vou dizer aqui agora, não profeticamente, mas como um profeta. O Senhor mais uma vez vai mostrar a bondade dele para você. Mais uma vez o Senhor vai mostrar a bondade dele para você. Pode pegar essa palavra aqui, ó, e guardar dentro do teu coração, porque isso vai acontecer. No nome de Jesus Cristo. Quem recebe, diga glória a Deus. Pode aplaudir mesmo. Ele vai mostrar para você mais uma vez a bondade dele. Depois você me procura para poder dizer aí a sua bênção. Oh, glória! Glória a Deus. Glória a Deus. Verso 2 do Salmo 67. Deus, ele dá semente para nós. E nós vamos levar semente. Se você vai plantar ou não, não é com Deus, é com você. Quem entende, diga glória a Deus. Aí você sai com a semente. Você planta a semente e você vai dizer: Deus, nos abençoe. Seja bondoso comigo mais uma vez, Deus, porque Ele é bom todos os dias. Seja bondoso mais uma vez comigo, Senhor. Olha o verso 2, o que o salmista vai dizer. Você pode repetir comigo assim? Para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, ou os teus feitos, é esse o entendimento. Eu acabei de dizer aqui para vocês, no início da mensagem, trabalhava numa empresa, final de ano, fecharam para férias coletivas, não pagaram ninguém salário, nada, sofrimento total. Sem um centavo para nada, sem comida dentro de casa. Se Deus não pudesse fazer, quem iria fazer? Deus, ele fez. Eu não falei algo para vocês de mais de 20 anos, de uma bondade que Deus teve comigo há mais de 20 anos. Quando Deus, ele colocou algo bondoso, ele mostrou o caminho, ele tornou o caminho dele conhecido para mim. Ele falou: eu vou cuidar de você e eu vou mostrar para você como é que eu cuido. Para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, ó Deus. Muitos cristãos cometem um erro que é fatal. Eles recebem a semente e se desfazem dela. Não recebemos sementes para nos desfazermos. Recebemos sementes para plantarmos. Amém ou não? Então planta. Ah, fulano é abençoado, ele semeia. Fulano é feliz, ele semeia. Semeia bênção. Ah, fulano ele é diferente, ele é alegre, ele semeia. Você pode ter certeza que ele recebe semente e planta. Tem pessoas que não plantam nada. E aí, meu irmão? Aquele que semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia vento, vai colher tempestade. Mas como nós não semeamos vento, semeamos o que Deus tem entregue nas nossas mãos, que seja um tempo de colheita para você. Amém ou não? Vai se colocando de pé no seu lugar para concluir os salmos aqui. Verso 2, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, ó Deus. A tua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te todos os povos. Exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guia as nações da terra. Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te todos os povos. Que a terra dê a sua colheita. E Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Quando eles iam para o plantio, era essa a fé que eles iam. Estão entendendo ou não? Não adianta você vir receber semente, meu irmão, e baixar a sua cabeça. Tem que receber a semente, sair pela porta da casa de Deus e dizer: Deus, o Senhor vai me abençoar, Deus. O Senhor vai me abençoar. O Senhor vai levantar o seu rosto mais uma vez sobre mim, Senhor. O Senhor vai fazer coisas que todos verão que os caminhos são teus, que foi o Senhor quem fez, meu Deus. Tem coisas que Deus tira da nossa alçada para que Ele seja glorificado 100%. Isso você pode ter certeza. Tem coisas que não estão 100%, não depende de você de nada, depende 100% dEle. Então fique em paz. Porque o que depende do homem pode dar errado, mas o que depende de Deus nunca dá errado. Nunca. O que depende do Senhor, diga, o que depende de Deus nunca dá errado. Fique em paz.
Fique tranquilo. Amém? O salmista vai falar: Deus, nós vamos plantar. Abençoe a nossa colheita. Vamos dizer junto, terminados a mensagem. Que a terra dê a sua colheita. E Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe. E o temam todos os confins da terra. Essa é a fé que Deus quer te ver. Essa é a convicção que Deus quer que tenhamos. Amém ou não? E nós iremos invocar o nome deste Deus. Quando você chegar aí na sua casa, comece a adquirir este hábito. Você que está assistindo aí também esse vídeo, essa pregação. Que você venha ter este hábito, no nome do Senhor Jesus Cristo, de lançar a semente, pegar a semente e falar: não vou jogar fora não. Eu vou levar comigo. E é simples o processo. Às vezes pensamos que eles são mirabolosos. Não, não são. Eles são simples, porque o nosso Deus, ele é simples, querido. Quando ele não nasceu no Mofarhead, não. No hotel caro, não. Ele nasceu numa manjedoura simples, para fazer coisas grandes e poderosas. Nós iremos orar. E seja tempo de colheita para a sua vida. Guarde essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor, querido. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.